Bom, galera, tocando aqui nesse assunto dos pontos de fusão e pontos de ebulição de um composto iônico, a gente tem que pensar o que vem a ser a energia de rede, certo? O que é a energia de rede? A energia de rede é a energia necessária para separar completamente um mol de um composto iônico no estado sólido em íons gasosos, né? Então, essa equação química mostra bem isso, ó. A gente tem um composto iônico no estado sólido, né? E esse composto iônico ele recebe uma quantidade de energia e essa energia vai fazer com que os íons ali, ó, que constituem esse composto iônico, né, sejam separados sob a forma de íons no estado gasoso, tá certo? E essa energia necessária para se, né, transformar um mol de um composto iônico no estado sólido em íons no estado gasoso, essa energia é o que se conhece por energia de rede, tá certo? E o que essa energia de rede fala para a gente? Quanto maior essa energia de rede, maiores serão as temperaturas de fusão e também maiores serão as temperaturas de ebulição dos compostos iônicos. Então, se um composto iônico ele tem uma alta energia de rede, a gente pode imaginar e prever que esse composto tenha um alto ponto de fusão ou uma alta temperatura de fusão e uma alta temperatura de ebulição. Agora, quais são os parâmetros, né? Quais são as referências para a gente pensar aí em maiores ou menores energias de rede? Galera, acontece o seguinte, que quando a gente tem um composto iônico, a gente tem uma espécie positiva e uma espécie negativa que vão ser o quê? Atraídas uma pela outra, não é? É uma atração no âmbito eletrostático, tem a ver com as cargas, não é isso? Então, o que a gente pode concluir? Que quanto maiores as cargas positivas ou negativas, quanto maior a quantidade de cargas, mais forte é essa atração, certo? Outra coisa que a gente deve levar em consideração é a distância com que esses íons vão estar o quê? Ligados uns aos outros, unidos uns aos outros. Se esses átomos eles têm, né, se esses íons eles estão muito distantes, ou seja, se o raio desses átomos é muito grande, a força de atração vai ser menor. Por quê? Porque quanto maior o raio, maior vai ser a distância entre uma espécie e outra, certo? E quanto maior essa distância, menor vai ser a energia de rede. Esse próximo slide aqui, ó, fala muito bem, né? Esse slide anterior ele fala muito bem o que eu estou querendo dizer. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Os fatores que devem ser analisados na comparação de pontos de ebulição e fusão são a carga dos íons e os raios iônicos. Por quê, pessoal? Porque quanto maiores as cargas, olha só, Q1 e Q2 aqui, ó. Quando essas cargas são grandes, o produto entre elas vai ser ainda maior, não é isso? Se o produto é grande ali, ó, essa força vai ser o quê? Grande. Essa força é de quê? É uma força de atração, certo? Então, quanto maior a carga dos íons, não é isso? Maior é a força de atração. E esse D aqui, pessoal, é a distância que separa os íons, ou seja, os seus raios iônicos, beleza? E quanto maior essa distância, né, por essa distância estar aqui ó, no denominador, ela vai fazer com que esse resultado aqui, né, ou seja, o valor da força, seja pequeno. Então, quanto maior é a distância, pessoal, ou maior os raios iônicos, menor é a força de atração entre cátion e ânion e menor vai ser a sua energia de rede, certo? Então, mais uma vez, quanto maiores as cargas, né, quanto maior for o valor de Q1 e Q2, maior vai ser a força de atração, muito grande força de atração, ou seja, a energia de rede é elevada. E quanto maior for a distância, quanto maior for o raio dos íons, menor vai ser essa força de atração, menor vai ser a energia de rede, menores serão as temperaturas de fusão e de ebulição. Tá joia? Então, o que está escrito aqui, ó, nessa última frase de verde? Vamos lá, ó.
os pontos de fusão e ebulição dos compostos iônicos é diretamente proporcional à carga dos íons, né? Porque quanto maior a carga dos íons, maior a força. Isso são grandezas diretamente proporcionais, né? Maior a força de atração e maiores os pontos de fusão e ebulição, né? E inversamente proporcional aos seus raios. Os raios, pessoal, vão dizer respeito a essa distância D aqui, ó. E quanto maior esse valor que está no denominador, menor vai ser o valor da força de atração e menores os pontos de fusão e ebulição. Por isso que está escrito aqui que são inversamente proporcionais, né? Os pontos de fusão e ebulição são inversamente proporcionais aos raios dos íons. Beleza? Tá bom? Então vamos aqui agora, vamos para o fight, vamos discutir o que tem aqui no enunciado, beleza? Tem um enunciadozinho aqui. Ah, antes disso, olha o que está rolando aqui, ó. Quanto maior o ponto de fusão de um composto iônico, maior a sua energia de rede. A gente acabou de concluir isso, né? Então vamos lá, ó. Olha só o ponto de fusão aqui do cloreto de sódio, 645. Olha a energia de rede, né? 657. Note que para o NaCl, o ponto de fusão é ainda maior. Por quê? Porque a energia de rede também é maior. E já para o óxido de cálcio, né, o CaO, a gente vai ter essa temperatura de fusão, 2.572 graus, e a energia de rede, né, também um valor altíssimo, 3.414. Então, temperaturas de fusão e ebulição vão ser diretamente proporcionais à energia de rede. Quanto maior a energia de rede, maiores as temperaturas de fusão e de ebulição. Beleza? Bom, agora vamos lá, né? Tem um exercício aqui, ó. Ordene os compostos iônicos BaO, LiF, Cr, Cn e Kf, né? Ordene em ordem crescente. Ordene os compostos iônicos, né? Esses compostos iônicos aqui, em ordem crescente de energia de rede. Galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É saber da carga de cada um dos compostos. Ó, primeiro determinamos as cargas elétricas. Então vamos lá, olha as cargas elétricas aqui definidas, né? O lítio, por que eu sei que o lítio é mais um? O lítio é mais um porque o lítio está na família 1A, né? Quem está na família 1A tem tendência de perder um elétron, então mais um. O flúor está na família 7A, né? Quem está na família 7A tem 7 elétrons. É mais fácil dele ganhar um elétron e chegar com 8 do que ele perder o 7. Não é isso? Então, o flúor é F-. O bário, por sua vez, ó, é da família 2A, 2+, certo? E o oxigênio é da família 6A. Quem é da família 6A tem tendência de ganhar os elétrons para perto de si. Beleza? Então, quem é da 6A tende a ganhar 2 elétrons. O nitrogênio é da família 5A, certo? Quem é da família 5A tem tendência de trazer para perto de si 3 elétrons, porque ele já tem 5. Ganha mais 3, chega com 8, não é? O cromo aqui vai ter carga mais 3, beleza? Aqui o potássio tem carga mais 1, porque é da família 1A. E o flúor é menos 1, porque é da família 7A. Então, galera, a gente tem aqui, ó, primeiramente, as cargas. Não é isso? Se a gente for levar em consideração as cargas, qual vai ter a maior atração aqui, galera? Qual vai ter a maior atração? Ora, quem tiver maiores cargas. Não é isso? Então, a gente espera aqui, ó, que o CrN tenha o quê? Tem uma grande energia de rede. Não é isso? Então, o que vai ter a maior energia de rede aqui, a princípio, é o CrCn. Como é que eu descubro a família de cada um? Estão perguntando assim, professor, mas como é que o senhor sabe da família de cada um? Ora, eu, na verdade, é porque já tenho uma certa vivência aqui, uma certa experiência, mas vocês, né, que ainda não estão tão habituados, vocês têm que estar com a tabela periódica em mãos, certo? Se você pegar a tabela periódica, você vai observar que o lítio está na família 1A,
E a gente já falou, quem é da família 1A tem tendência de perder, não é isso? Quem é da família 1A, 2A e 3A tem tendência de perder os elétrons. Quem é da família 5, 6 e 7 vai ter tendência de ganhar os elétrons. E quem é da família 4A, professor? Quem é da família 4A, ora ganha e ora perde. Beleza? Então, como o lítio é da família 1A, ele perde um elétron. O flúor é da família 7A. Quem é da família 7A tem 7 elétrons na camada de valência. Não é isso? E quem tem 7 elétrons na camada de valência tem tendência de ganhar um elétron para, né, formar o respectivo ânion. Beleza? Agora o oxigênio aqui, ó, o oxigênio é de qual família? O oxigênio é da família 6A. Quem é da família 6A e vai formar um íon, só pode formar um ânion, sabe por quê? Porque quem é da 6A já tem 6 elétrons. E para atingir os 8 elétrons, ele precisa de quantos? De outros 2, não é verdade? Por isso, quem é da família 6A, né, 6A aqui, ó, fica com carga 2-, entendeu? Porque ganha 2 elétrons. Ó a pergunta, então quem está na quarta família, tanto faz ficar 4, menos 4 ou mais 4? Não. Cada elemento vai ter uma variação dentro de um composto, tá bom? Por hora, não se preocupem com isso, beleza? Não se preocupem com os elementos da família 4A, beleza? Então tá bom. Então, galera, a primeira coisa que a gente determina são essas cargas elétricas. E como é que a gente fica sabendo das cargas elétricas? Pela família de cada elemento químico, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, a gente já identificou as cargas elétricas, não é? Então, o que está escrito aqui? Ó? A energia de rede aumenta a proporção que as cargas dos íons aumentam e que os seus raios diminuem. Não é isso? Então, vamos lá. Né? A primeira maior aqui, ó, vai ser de quem? Do CRN. Essa é a primeira maior. Por que eu estou falando que essa é a primeira maior? Porque entre os íons que formam esse composto CRN, a carga do cromo é 3 e a carga do nitrogênio é -3. Não é isso? Então, essa grande diferença de cargas aqui, ó, grandes valores de carga, vai promover uma alta energia de rede. Então, o CR-CN, ele vai ser o último da fila. Por quê? Porque é para colocar em ordem crescente. Beleza? Então, o CR N, ele está aqui no último da fila, tá bom? Antes do CRN, quem que vai ser a próxima? Só pode ser o BaO. Por quê? Porque o bário e o oxigênio estão com valores de carga aqui, ó, maiores. Não é isso? É o próximo com carga maior. Então, o próximo aqui vai ser quem? BaO. Não é isso? Beleza! Agora a gente tem aqui, ó, um páreo duro. A gente tem que definir entre o lítio, entre o LiF e o KF, entre o fluoreto de lítio e o fluoreto de potássio, quem vai ser, né, aquele com menor energia de rede. Galera, estão lembrados que a gente falou aqui, ó, que depende da carga e depende do raio, certo? Como os dois compostos aqui, ó, tanto o LiF e o KF, eles são formados por quem? Pelo fluoreto, não é? Pelo íon F-. Sim, isso é verdade. Agora, entre lítio e potássio, quem vai ter o maior ou menor raio? Né? Se eles empataram aí no quesito carga, agora a gente tem que olhar o quê? A gente tem que olhar o raio, não é? Vou pegar a tabela periódica aqui, ó, vou escrever os elementos da família 1A. Né? O hidrogênio pertence à família 1A, hidrogênio depois vem lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e, por último, aqui o frâncio, não é? Galera, numa família, o raio não cresce de cima para baixo? Por quê? Porque quanto maior o número de períodos, maior o número de camadas. Não é verdade? Então, o hidrogênio tem uma camada, o lítio tem 2 camadas, o sódio tem 3 e o potássio tem 4. Então, a gente já consegue observar aqui, ó, que o raio do lítio é menor do que o raio do potássio. Beleza? E se o raio do potássio é maior,
a distância entre os íons vai ser maior e vai ter uma menor energia de rede, né? Então, por que o KF vai ser aquela espécie com a menor energia de rede? Porque entre o KF, né, entre o KF e o LiF, o potássio, ele tem um menor raio, né? Aliás, o potássio ele tem um maior raio do que o lítio e por ele ter um maior raio, a energia de rede vai ser menor, certo? Então fica assim a sequência, ó. O KF vai ter a menor energia de rede, não é isso? E depois o LiF vai ter a menor energia de rede. E aí a gente tem essa ordem aqui, né, crescente. KF, né, tem a menor energia de rede do que o LF, que é menor do que a do BaO, que é menor do que a do CrN. Tá bom, pessoal? Né? Lembrando que a energia de rede ela tem uma estreita ligação com os pontos de fusão e de ebulição. Tá bom? Então, bom, esse aqui foi o exercíciozinho resolvido, né? E aí a gente tem a resposta aqui, né? Igual a que a gente havia pensado. Deixa eu me apagar aqui. KF, depois LiF, BaO e CrN. Tá certo? Então tá aí. Vamos lá, vamos adiante. Bom, pessoal, agora mais um exercíciozinho aqui, certo? Esse aqui da UFC, né? Universidade Federal, acho que do Ceará, se eu não estou enganado. Vamos lá. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vamos lá, galera. A energia de rede U para um composto iônico MX. Então, o composto iônico é um composto iônico qualquer, né? Considerado aqui como MX, pode ser definida como a energia necessária para ocorrer a seguinte reação, né? Então, o composto iônico recebe uma quantidade de energia e forma íons no estado gasoso, não é isso? Então, beleza. Aí ele está falando aqui, ó, considere os seguintes compostos: NaF, NaCl, CaF2, CaCl2 e LiF. Ah, LiF e tem também aqui, ó, o LiCl, não vamos esquecer dele. Bom, com base nas informações assinaladas, com base nas informações, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, galera. Na letra A, a gente tem aqui, ó, todos os compostos apresentados são espécies apolares. Bom, vocês ainda não viram sobre polaridade, né, de moléculas, polaridade de compostos, mas eu já adianto, todos os compostos iônicos, eles são estruturas polares. Todo composto iônico vai ser uma estrutura polar. Por quê? Porque como a gente tem um cátion, uma espécie positiva, e um ânion, que é uma espécie negativa, a gente tem, de fato, polos na estrutura, ou seja, um polo com a densidade de carga negativa do lado do ânion e um polo com densidade de cargas positiva do lado do cátion, tá bom? A gente vai ver isso mais na frente, mas só adiantando para a gente poder justificar que a letra A está o quê? Falsa, né? Os compostos apresentados, eles são apolares? Não, eles são o quê? Polares. E por que eu sei que eles são polares? Porque todos os compostos que estão aqui são compostos iônicos. Agora, como é que eu sei que todos são compostos iônicos? Porque, via de regra, né, qual é a regra geral? Que quando a gente tem um metal ligado com a metal, o nosso composto vai ser um composto com ligações iônicas. Beleza? Então, a gente tem o sódio metal com o flúor metal, é iônico. O sódio metal com o cloro, a metal, né, também iônico. O cálcio metal com o flúor a metal. O cálcio metal com o cloro a metal. O lítio, que é metal. O flúor, que é ametal. E o lítio, mais uma vez, que é metal, com o cloro, que é ametal. Então, todos os compostos aqui são
iônicos, todos os compostos são polares. E o item A, então, fica falso. Temos uma pergunta aqui. Isso, então, os compostos iônicos são polares. Eles não são apolares, tá bom? Os compostos iônicos, de maneira geral, são polares, não são apolares. Tá certo? É isso aí, galera. Vamos lá, vamos adiante. Letra B. A temperatura de fusão do LiCl é maior do que a temperatura de fusão do LiF. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. A gente tem aqui, ó, na tabela periódica, né, o lítio, né? O lítio é comum aos dois compostos, não é, pessoal? Sim, os dois têm lítio, certo? Só que a gente tem o cloro e tem o flúor ligado ao lítio. E cloro e flúor, eles pertencem ao grupo 7A. Eu vou escrever o grupo 7A aqui para vocês, ó. É flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Certo? Essa aqui é a família ou grupo 7A. Agora, como é que a gente decide entre cloro e flúor? Quem vai ter a maior ou a menor temperatura de ebulição? Né? A temperatura de fusão. A gente tem que pensar no tamanho dos íons. Galera, quem vai ser maior? O flúor ou o cloro que está um período abaixo? Hein, galera? O que a gente sabe? Que o raio na família cresce de cima para baixo. Por que o raio tem esse crescimento, galera? Porque o raio vai ser maior quanto mais camadas o elemento químico tiver. Não é isso? Então, o flúor vai ter uma quantidade de camadas que é igual a 2 camadas, né? Porque ele já está aqui no segundo período. E o cloro vai ter 3 camadas. Ou seja, o cloro tem um raio maior. Se o cloro tem um raio maior, ele vai ficar mais afastado do que o flúor quando for fazer a ligação com o lítio. Beleza? E se o cloro tem um raio maior, a distância é maior, a força da ligação é menor, a energia de rede é menor, então o composto formado pelo cloro vai ter uma temperatura de fusão menor. Beleza? E ele está falando aqui, ó, que a temperatura de fusão do composto que tem o cloro é maior do que o composto que tem o flúor. É falso, né? A temperatura de fusão do LiCl é menor do que a temperatura de fusão do LiF. Então, a letra B está falsa. Vocês entenderam essa aqui? Alô? Alguém? Vamos ver, alguém manifestou aqui. Entenderam? Beleza, vamos lá. Ó, o pessoal pediu para repetir, por favor. Eu vou repetir. Galera, eu vou escrever aqui, né, o lítio. Vou fazer uma bolinha aqui representando o lítio, certo? O lítio mais, Li mais. E vou fazer uma outra mais ou menos do mesmo tamanho aqui, né, para representar o mesmo lítio, certo? Agora, o que acontece, galera? O que acontece? A gente tem no primeiro composto aqui, ó, esse que eu estou marcando aqui com asterisco, o LiCl, não é isso? Aqui o LiCl e aqui embaixo o LiF. Agora, quando a gente vai comparar o tamanho do flúor e do cloro, quem que vai ter um raio maior? Né? Por que o cloro tem um raio maior? Porque o cloro, na tabela periódica, ele está posicionado um período abaixo do flúor. E se ele está um período abaixo, é porque ele tem uma camada, um nível eletrônico a mais. Certo? Então, o raio do cloro é maior do que o raio do flúor. Então, eu vou escrever aqui em cima, ó, o raio do cloro. Certo? Eu vou escrever aqui o Cl- com um raio grande. E vou escrever aqui embaixo o quê? O flúor com um raio relativamente menor, né? Por que o raio do flúor é menor? Porque ele está um período acima na tabela periódica, e aí a gente pressupõe, né, que ele tenha um nível de energia a menos.
Agora, galera, o que vai acontecer? A gente vai ter mais atração quando a distância entre os átomos for menor, ou a gente vai ter mais atração quando a distância for grande? E aí, hein? Quando a distância é grande, né? Quando o raio dos íons é grande, ou seja, no caso aqui, ó, do LiCl, como a distância é maior, o que vai acontecer? A energia de rede vai ser menor, não é isso? E se a energia de rede é menor, a gente tem menores temperaturas de fusão e menores temperaturas de ebulição. Beleza? Agora, se o raio é pequeno, a distância aqui, ó, é menor. E se a distância é menor, a energia de rede é maior, a temperatura de fusão também vai ser maior, assim como a temperatura de ebulição também vai ser maior. Então, é por isso, galera, que o composto LiCl ele tem menor temperatura de fusão do que o LiF. Por quê? Mais uma vez, porque o cloro tem um raio maior do que o flúor. O pessoal está falando aqui, ó. Quanto menor o raio, maior será a energia de rede? Certinho. Quanto menor o raio, mais próximas espécies estão ligadas, não é isso? Maior a força de atração, maior a energia de rede, maiores as temperaturas de fusão e de ebulição. Beleza? Então tá certo. Então essa letra B tá falsa. Agora de novo, a letra C, mais ou menos o mesmo raciocínio. A temperatura de fusão do NaF é menor do que a temperatura de fusão do NaCl. De novo, galera, a gente tem aqui o mesmo cátion, que é o sódio, não é isso? Os dois têm sódio. Agora, o que a gente tem? A gente tem flúor e cloro, não é isso? Galera, entre o flúor e o cloro, a gente já viu que o cloro ele vai ter um raio maior. Se o cloro tem um raio maior, a distância entre os íons vai ser maior e, por isso, menor energia de rede, menores temperaturas de fusão e ebulição. Então, ele está falando que a temperatura de fusão do NaF é menor? Negativo. A temperatura de fusão do NaF vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque como o cátion é o mesmo, né? Os dois têm o cátion sódio Na+, o raio do flúor é menor. Olha o raio do flúor aqui, ó. O raio do flúor é menor do que o raio do cloro. E se a distância entre os íons é menor, maior energia de rede e maiores temperaturas de fusão e de ebulição. Então a letra C também é falsa. Letra D. Vamos lá, letra D. Ó, o pessoal está perguntando aqui. Já está acabando, né? Vamos lá. O módulo da energia de rede do LiCl, ó, LiCl é maior do que o módulo da energia do LiF. Galerinha, o que a gente pode dizer aqui? Quem vai ter a maior energia de rede? Quem vai ter a maior energia de rede, é quem tem a menor distância ou menor raio, não é isso? Aqui ó, é para ser uma setinha para baixo. Maior energia de rede é quem tem o menor raio, não é? Então, entre LiCl e LiF, sendo o lítio o mesmo cátion para os dois compostos, a gente tem que avaliar entre cloro e entre o flúor quem tem o maior ou o menor raio. A gente já viu que o Cl tem um raio maior. Se ele tem um raio maior, ele tem uma menor energia de rede, não é? E se ele tem menor energia de rede, ele vai ter menores temperaturas de fusão e ebulição. Aí ele está falando aqui, ó, que a energia de rede, né, o módulo da energia de rede do LiCl é maior. Acabamos de falar aqui, né? Se a energia de rede é grande, é porque o raio é pequeno.
E se o raio, né, for grande, a energia de rede vai ser menor. Então, como o cloro tem um raio maior do que o do flúor, ele vai ter menor energia de rede. Então, essa letra D também é falsa, beleza? Aí na letra E aqui, ó, para finalizar, né? O módulo da energia de rede do CaF2 é maior do que o módulo da energia de rede do CaCl2. Galera, agora observem que nós temos aqui, ó, o cátion, que é igual para os dois, né? O cálcio é o mesmo cátion nos dois compostos. Agora a gente tem que definir entre o cloro e o flúor quem tem o menor raio. A gente já viu que o flúor ele vai ter o menor raio. Se ele tem o menor raio, ele vai ter maior energia de rede e maiores temperaturas de fusão e ebulição. O exercício está contando, ó, o módulo da energia de rede do CaF2 é maior que o módulo da energia de rede do CaCl2? Sim, isso é verdade. Beleza? Por quê? Porque entre flúor e cloro, o flúor apresenta um menor raio. Tá certo? Bom, galera, então era isso aí para a aula de hoje. Queria ter resolvido alguns outros exercícios, mas o tempo realmente voa, né? E eu acho muito importante a gente realmente devagar nesse assunto, que às vezes pode causar uma ou outra confusão. Tá certo? Então tá. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, que acertou. Então estou entendendo. Exatamente. Se acertou é porque realmente as coisas estão fazendo sentido. Galera, então fica por aí. Um abraço a todos, né? Até a próxima aula e vamos nos falando. Um beijo no coração. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, João. Até a próxima. Valeu.